Olá, querido amigo. Feliz semana para você. Como você está? Que bom que Deus permitiu mais uma vez estarmos aqui nessa semana estudando a lição de número 12. Está passando muito rápido. Já estamos na penúltima lição, na penúltima semana de estudo do livro de Daniel. O tema da semana é muito especial, a remoção dos registros. Mas antes de nós começarmos o estudo de hoje, gostaria que você curvasse sua fronte e orasse junto comigo. Vamos pedir a iluminação de Deus para o estudo dessa semana. Querido Deus, amoroso Pai, louvado e exaltado seja a Ti, Senhor, por todas as misericórdias concedidas, Senhor. Obrigado por ter nos concedido mais uma semana. Esteja conosco agora, que o mesmo Espírito que estava com Daniel quando ele escreveu o seu livro, que ele esteja também conosco, dando discernimento e sabedoria da Tua parte. Por favor, que no estudo dessa semana tenha ricas lições para nos ensinar. Em Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Muito bem, meu caro. Parte de sábado tem como título Purificação do Universo. No mundo contemporâneo que a gente está hoje, o pecado está sendo glorificado. E infelizmente multidões têm pagado aí para ver essa reencarnação deste pecado. E mais infelizmente ainda, mais triste ainda, é ver que muito do cristianismo tenta minimizar o peso da palavra pecado e usa a graça divina como um meio para suavizar esse nome. Nessa semana estudaremos o capítulo 8, que trará sobre a purificação do santuário. Estará tratando sobre a purificação do santuário celestial. Tanto o terrestre como o celestial é uma prova viva de que o pecado custou muito caro ao céu. E para isso, para podermos remover todo o pecado que há neste planeta, precisaremos de transferência e transparência. Por isso, nessa semana estudaremos o capítulo 8 de Daniel. Fique comigo, vamos para a parte de domingo agora. Parte de domingo. Vamos agora analisar o capítulo 8 do livro de Daniel. De acordo com o verso 1, Daniel estava ali no terceiro ano do reinado de Belsazar, quando ele teve aquela visão, e ele se achou em visão na província de Elão, na fortaleza de Susan, junto ao rio Ulai. E no verso 2, diz que ele estava olhando quando ele viu um carneiro, um carneiro muito poderoso, que tinha 2 chifres. E um desses chifres, que veio antes de um chifre, era maior. E esse carneiro, ele dava as marradas para o oeste, para o sul e para o norte. E ninguém conseguia derrotar esse carneiro. E ninguém podia defender as suas vítimas. De acordo com o verso 5, ele também, analisando agora, ele enxerga agora um bode, surge agora na sua visão um bode que surge do oeste. E esse bode é muito rápido, é tão rápido que ele não toca nem o chão. É um bode voador, é um bode alado. E ele tinha entre seus olhos um chifre notável, enorme. E ele foi em direção com muita fúria ao carneiro. E quando ele se barroou, vamos dizer assim, com esse carneiro, ele quebrou os 2 chifres do carneiro e fez do carneiro gato e sapato. Quando ele estava no auge do seu poder, o seu chifre notável foi quebrado. E no lugar desse chifre notável nasceu 4 chifres proeminentes. Não eram tão fortes nem grandes como o primeiro chifre, que se dividiram, eram direcionados às 4 direções da terra. E desses 4 chifres surgiu um chifre pequeno que fez deles, ali se tornou muito poderoso. Tão poderoso que ele atacou a Terra Santa e fez ali guerra ao norte, ao sul e também rumo à Terra Gloriosa. E também lançou por terra alguns exércitos do céu, que no caso é mencionado aqui, as estrelas. E Daniel, analisando tudo aquilo, tudo que aquele chifre estava fazendo, ele vê 2 seres celestiais conversando entre si. E um dos seres pergunta por que estava acontecendo, até quando iria ali durar ali a parte ali de que ele estava parando de deixar o sacrifício diário acontecer, até quando iria durar aquela visão. E no último verso 14, um dos seres responde para o outro ser dizendo que durará 2.300 tardes e manhã. Aí por fim, quando terminar as 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, restaurado. Vamos agora para a segunda parte, que é a parte da interpretação da visão.
Daniel, ali no verso 15, ele estava tentando entender quando de repente diante dele estava um ser celestial. E vindo uma voz do rio Ulai, dizendo para Gabriel, que estava diante dele, diante de Daniel, dizer para ele qual era o significado daquela visão. E Gabriel ali começa a falar. Mas Daniel ali apavorado, ele cai com o rosto na terra, desmaia, vamos dizer assim, cai desacordado. E Gabriel gentilmente ali o desperta, né? Com um toque ali, ele volta e ergue Daniel. E ele começa a falar. E ele começa dizendo que o carneiro com 2 chifres era a Média-Pérsia. E que o bode peludo, que tinha era a Grécia. E o chifre notável era o primeiro rei do Império Grego. E os 4 chifres que surgiram depois da quebra do grande chifre eram 4 reis e dividiriam o reino grego em 4 partes. E ele continua dizendo que aquele chifre pequeno que estava ali fazendo tudo de ruim, estava ali impedindo o sacrifício diário, jogou a verdade por terra e o que fez prosperou, né? Era um rei que se levantaria e tentaria e se levantaria contra o poder celestial e lutaria até mesmo contra o príncipe dos céus. E ele seria derrotado não por forças humanas, mas sim por forças divinas. E ele termina explicando que as 1.300 tardes e manhãs eram ainda para tempos distantes. Então não era para ele se preocupar com essa parte. Então Daniel ali, mesmo o anjo dizendo aquilo para ele, ele continuou, passou uns dias doentes, mas ele voltou a fazer as tarefas que ele tinha ali na corte babilônica, mas mesmo assim ele continuou preocupado com aquela visão. Parte de segunda-feira, a purificação do santuário. Muito bem, o capítulo 8 também é uma ampliação do capítulo 7 e do capítulo 2 do livro de Daniel. Ali também é narrado poderes e um juízo, no caso seria a purificação. Na parte de segunda-feira é apresentada uma tabelazinha muito interessante, que eu gostaria que você desse uma olhada, uma estudada nela. Pois bem, continuando. O capítulo 2 apresenta reinos que sucederiam tanto da Babilônia até o tempo do fim, em forma de uma estátua com diferentes metais. O capítulo 7 também, narrando os poderes que sucederiam desde a Babilônia até o tempo do fim, narram ali animais. Mas só que esses animais eram animais impuros, animais carnívoros, predadores e híbridos também. Já o capítulo 8 apresenta também poderes que sucederiam tanto a Grécia, como é mencionado, e a Média-Pérsia, por um bode e por um carneiro. E ali no capítulo 7, que é mencionado um juízo, o capítulo 8 apresenta sendo como uma purificação do santuário, que a gente entendeu nas lições passadas, tanto na 10 como na lição de número 11, que esse juízo aconteceria no tempo que o papado fosse destruído, o poder ali, a supremacia que ele tinha, todo o poder que ele tinha, fosse amenizado esse poder que ele tinha. Que isso a gente entende que aconteceu depois de 1798. Então, esse julgamento aconteceria depois de 1798 e antes da segunda vinda de Cristo. Também a purificação a gente entende que aconteceria depois de 1798 e antes da segunda vinda de Cristo. E quando ele está fazendo menção à purificação, ele está fazendo menção aqui também à purificação, dia da expiação, lá no santuário terrestre, que acontecia uma vez por ano. Isso você pode dar uma olhada no capítulo 16 do livro de Levíticos. Pois bem, mas isso na interpretação histórica, bíblica, a gente não entende como essa purificação do santuário fazendo menção ao santuário terrestre. Já que aconteceria depois do ano 1798, o santuário terrestre aqui na Terra já tinha sido destruído. Ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então já não estava mais em vigor. Então estava fazendo menção agora, essa purificação, ao santuário celestial, aonde agora Cristo já tinha sacrificado na cruz, já tinha ali se sacrificado por nós e agora estava atuando no santuário celestial como sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8, verso 1 e 2. Pois bem, e essa purificação ali estava mostrando também o que acontecia no dia da expiação. Os chifres eram purificados e o santuário também. Por quê? Porque toda vez que um hebreu pecava, ele levava um animalzinho inocente até
o santuário e ele sacrificava aquele animalzinho no lugar dele. E o sangue daquele animal era aspergido no véu do santuário. E com o passar do tempo, aquele véu ia necessitando de uma limpeza, de uma purificação. E isso acontecia uma vez por ano. E ali, naquele dia daquela expiação, assumia ali um papel principal, tanto o carneiro como o bode. Então, mesmo no santuário celestial, Deus perdoando os seus pecados, ainda há um registro no santuário celestial dos nossos pecados que necessitam de uma purificação. Parte de terça-feira, examinando Daniel, capítulo 8. Existe base bíblica para um santuário celestial? Eu irei citar aqui, já que infelizmente alguns teólogos por aí ao mundo afora estão dizendo que não existe um santuário celestial, que a Bíblia não faz menção disso, mas eu vou provar que sim. De acordo com Êxodo 25, verso 9, o santuário terrestre era um modelo. Então, se era um modelo, uma cópia do que já existia, fazendo menção ali, a alusão ao santuário celestial. O próprio apóstolo Paulo no livro de Hebreus deixa bem claro que existe um santuário celestial. É só você analisar o capítulo 8, o verso 1, o verso 2, o verso 4 a 6, que você vai entender muito bem que existe um santuário celestial. O próprio apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele faz menção a objetos que existiam no santuário terrestre, que ele estava vendo na visão celestial dele. Que ali você pode analisar ali o capítulo 4, verso 5, o capítulo 8, verso 3, você pode analisar o capítulo 11, verso 19, ali está fazendo menção a objetos que estavam ali no santuário celestial, que existia também no santuário terrestre. O santuário terrestre era uma sombra, uma cópia, um modelo do santuário celestial, que era superior ao terrestre, no qual o celestial é sendo ministrado pelo sumo sacerdote, que é Cristo, e sendo feita purificação e expiação com o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O livro do Apocalipse é um livro para o tempo do fim, tem mensagem para o tempo do fim. Então, se ele está fazendo menção ao santuário celestial, mostra que o santuário celestial é muito importante para o povo de Deus. Então, com base nisso, nós temos evidências bíblicas concretíssimas para dizermos que existe realmente um santuário celeste. Parte de quarta-feira. Entre os muitos versos apresentados aqui pela lição, eu escolhi apenas dois. Um no Novo Testamento e outro no Velho. O do Velho Testamento se encontra em Êxodo capítulo 30, verso 10, que diz assim, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para a expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Muito bem, aqui está fazendo menção ao dia ali mais importante que acontecia durante o ano na nação de Israel, que era a expiação, a purificação do santuário. Um dia de humilhação, que o povo de Israel deveria se humilhar e pedir perdão e pedir para que Deus aceitasse o sacrifício, que nada tivesse ali em débito, todos os registros tivessem apagados, e ali a última parte que faltava era a purificação do tabernáculo. Muito bem, agora no Novo Testamento eu escolhi a passagem que está em Hebreus capítulo 8, verso 1 a 5, que diz: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono do Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizaram é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo que seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrar aqui no monte. Ele está fazendo aqui menção à passagem que está em Êxodo capítulo 20, verso 9. Agora,
as passagens que vêm à nossa mente quando a gente estuda ali Daniel 8. Eu não tenho muitas passagens assim que vêm à minha mente quando eu estudo Daniel 8. Apenas passagens que me ajudam a interpretar as partes ali que o anjo falou que estavam ali na visão. Tipo, as estrelas. Você poderia analisar o capítulo 12 de Êxodo, o verso 41, que ali não está fazendo menção aos corpos celestes, ou também ali aos anjos, mas sim ao povo de Israel em si. Que até mesmo no capítulo 12 Daniel vai dizer que nós somos estrelas. Também pode estar ali, eu posso citar aqui Filipenses capítulo 3, verso 20. E um verso bastante impactante que tem a ver com perdão, ali apagamento de registro, eu poderia citar Miqueias capítulo 7, verso 18. Parte de quinta-feira, o estágio final. Nós sabemos que nesse momento um juízo está em andamento, que é o juízo investigativo. Mas em meio a esse tema, tem dois temas principais, o grande conflito e a purificação do santuário, que estão interligados. Muito bem, a purificação do santuário, que está acontecendo neste momento, é uma forma de Deus demonstrar sua infinita misericórdia e demonstrar a sua forma de acabar de uma vez por todas na volta de Cristo o que foi perdido no Éden. E também é uma maneira de Deus tentar purificar o que foi causado ali pelo pecado que surgiu no coração de Lúcifer. E Deus também não somente quer purificar o santuário celestial, Ele também quer nos purificar. Mas como? Ele quer nos purificar através do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo em nosso coração. Por isso, não é somente importante que haja uma purificação no santuário celestial, mas também uma purificação em nós também. É uma purificação mútua, que eu espero que vocês também estejam participando dessa purificação no coração. Eu espero que você esteja deixando o Espírito Santo atuar em seu coração. Parte de sexta-feira. O santuário celestial, a purificação do santuário celestial no capítulo 8 de Daniel aponta tanto para o passado como para o presente e também para o futuro. Quando nós, Adventistas Sétimo Dias, falamos da purificação do tabernáculo, do santuário celestial, a gente pensa logo na decepção que aconteceu em 1844, da decepção milerita, onde pensavam que Cristo iria voltar para destruir os ímpios e recompensar seu povo, mas quando ele não veio, ficaram como os discípulos ali na morte de Jesus, vendo seu líder, seu mestre, sendo crucificado. Mas logo depois que eles tiveram a visão de que não se tratava em si da volta de Jesus, mas sim da passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, eles se alegraram, assim como os discípulos em João capítulo 20, verso 20. Nós também devemos nos alegrar por isso. Eles ficaram tristes, mas também ficaram alegres, porque sabiam que estava diante de um sumo sacerdote que estava em defesa de seu povo. Nós também temos que estar alegres, porque nós temos um sumo sacerdote que está intervindo, ministrando, nos purificando, nos perdoando e nos representando lá no céu, no santuário celestial. E o desejo de Deus nessa semana é que você se aprofunde nas 2.300 tardes e manhãs e que você também saiba qual é o contexto de Daniel capítulo 8. Esse é o desejo de Deus e eu acredito que também eu vou estudar bastante, vou analisar, vou estudar mais a fundo sobre o capítulo 8 de Daniel. Mas já que a gente já terminou aqui o resumo, aqui o esboço dessa lição, vamos fazer uma oração por Deus ter nos concedido sabedoria para estarmos interpretando, estudando aqui, pelo menos superficialmente, a lição da Escola Sabatina. Mas vamos agradecer a Deus neste momento por Ele estar aqui conosco. Por isso, ore comigo novamente. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por estar sempre aqui conosco no estudo dessa lição. Apesar de nós estudarmos superficialmente, Senhor, a lição aqui nesses rápidos minutos, eu sei que durante a semana nós estudaremos e iremos assistir sermões, comentários que nos ampliarão a nossa visão, Senhor, sobre as 2.300 tardes e manhãs e a visão que aconteceu no capítulo 8. Obrigado, esteja conosco durante a semana, nos abençoa, Senhor, nessa lição e que possamos cada dia mais nos acordarmos cedinho para estudar a tua lição. Esteja conosco sempre, em Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu sempre digo aqui, eu estou aqui apenas para dar um resumo superficial aqui da lição. O meu intuito é apenas de
mostrar para você o que acontecerá, qual é o tema central aqui da lição durante a semana, e incentivar você a estudar durante a semana e se aprofundar cada vez mais num tema tão profundo como é o livro de Daniel e a lição da Escola Sabatina. Por isso, fique com Deus, que Deus esteja sobre ti, abençoando durante toda essa semana. Aproveite a lição, que você possa extrair ricas lições, que a paz de Deus esteja com você. E Maranata, até logo. Se Deus permitir, a gente se encontra na próxima semana. Tchau!